Paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus, temos já deleitado na presença do Senhor, louvando, glorificando o nome do Senhor. É tão bom, né? Nós estarmos assim reunidos com essa paz, com essa alegria, com esse gozo na nossa alma, de poder adorar o Senhor. Saber o que Deus fez por nós, nos dá esse privilégio de estar cultuando o seu nome, adorando o seu nome, é muito bom. Eu queria convidar os irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, João, capítulo 12, versículo 1 a 8, e eu vou estar falando nessa tarde sobre devoção, sobre intimidade, e até coloquei aqui um tema, usando essas duas situações, eu coloquei assim, intimidade devocional, e vou tentar transmitir aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Versículo 1 diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um martel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-o, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Meus amados irmãos, quando eu pensei neste tema, intimidade e devoção, eu tinha no meu coração alguns princípios que eu vou tentar transmitir aqui através deste ensinamento que o Senhor Jesus nos dá aqui na sua palavra, e estava pensando no relacionamento desta família que envolvia a pessoa de Lázaro e as suas duas irmãs, como se relacionava com Jesus, e por isso eu pensei na intimidade. E depois no ato de Maria, essa irmã de Lázaro, na sua devoção. E eu gostaria de, antes de entrar em alguns pontos aqui, eu gostaria de trazer como introdução para este assunto uma nota de rodapé que eu encontrei de um estudo bíblico, que diz o seguinte: este assunto encontra-se registrado também lá em Mateus e também em Marcos, mas diz o seguinte: o Senhor ordenou que este ato de Maria fosse sempre mencionado na pregação do Evangelho, porque ela constitui o maior exemplo de devoção para os seguidores de Cristo. Seu ato expressou a sua devoção e seu amor profundo pelo Mestre. A fé cristã consiste primeiramente em servir a Cristo. Desta passagem, aprendemos que o entranhável afeto e amor a Jesus Cristo é o aspecto mais valioso do nosso relacionamento com Ele. Eu fiz questão de transcrever aqui este comentário, essa nota de um comentário bíblico, porque achei profundo a explicação de que o nosso relacionamento com Jesus, ele é fundamental para que haja uma prova da nossa fé. Muitas pessoas dizem que conhecem o Senhor, que
até diz que obedece ao Senhor, que teme ao Senhor, mas na prática nós não vemos esse relacionamento conforme a palavra de Deus nos transmite. E aqui, nessa passagem, nós encontramos essa família, e Maria sempre parece que sobressaía ali na sua atitude de adoradora, e assim aquela pessoa mais parece que era mais consagrada, no sentido de dedicar mais, de se entregar mais. É um exemplo, de fato, a sua postura como uma seguidora de Jesus. E eu falo para você que talvez nos ouve agora, que ainda não aceitou Jesus, talvez até aqui presentemente, ou através da internet, através desse vídeo, que nessa passagem bíblica nós vamos encontrar um ensinamento, digamos assim, daquilo que nós, como seres humanos, que professamos conhecer a Deus, seguir os seus mandamentos, os seus ensinamentos, precisamos aplicar na nossa vida. Porque a fé, ela é confirmada através das nossas obras. E eu não estou falando que a salvação é pelas obras. É algo muito diferente. Nós somos salvos pela graça de Deus. Unicamente pela graça de Deus. Nós não merecemos. Nada que nós fazemos pode nos garantir a salvação da nossa alma. Nós não temos como comprar, não temos como pagar a nossa salvação. Jesus já pagou por nós. A sua vida, que foi o seu sangue, a sua morte ali na cruz do Calvário, foi para nos remir, para nos dar salvação. Então a salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus. É imerecida, é a graça imerecida. Mas a nossa fé, ela é provada pelas nossas obras. Quando nós dizemos que temos fé, as nossas palavras não comprovam isso, mas as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos atos, ou seja, as nossas obras, aquilo que nós fazemos vai dar prova de que nós realmente somos pessoas que cremos no Senhor e que temos a fé salvífica, a fé da Bíblia, a santa fé, como diz a palavra de Deus, essa fé que salva. E é por isso que este exemplo de Maria é importante e constitui numa forma da devoção dos seguidores de Cristo. Betânia, os irmãos que conhecem a geografia bíblica e até por leitura, eu nunca estive em Israel, mas pelos estudos sei que Betânia está ali 3 quilômetros, mais ou menos 2 quilômetros e 800 metros, mais ou menos, de Jerusalém, estava ali próximo ao monte, isso temos as informações. E essa aldeia era uma pequena aldeia, mas uma aldeia que tinha ali uma família, que era uma família abençoada. E Jesus gostava de estar ali com essa família. E isso me chamou a atenção, porque eu até anotei aqui no versículo 1 essa passagem, quando Jesus vai para Betânia, ele foi várias vezes lá, e esteve com essa família, então isso me fala de amizade. E eu fiquei pensando nessa questão da amizade que nós podemos ter com Jesus Cristo. E talvez você diz assim, mas eu não sei como, mas Jesus é vivo, Jesus é real. Jesus não está morto, Jesus não foi criado pelas mãos dos homens, não é uma imagem, não é um ídolo, não é uma ficção. Jesus é real, está vivo. Jesus foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. E nós podemos nos relacionar com Ele. E Ele tem prazer de relacionar conosco. Talvez seja essa a parte mais importante na vida do ser humano, é compreender que Deus quer relacionar conosco. E nós precisamos desfrutar dessa oportunidade que Deus nos concede. E eu vejo aqui que Jesus tinha essa amizade com essa família de Lázaro, Maria e Marta. Um dia, Jesus estava lá com seus discípulos na casa de Lázaro, e
e Marta estava lá aflita para fazer o almoço, e era importante, nós sabemos disso, e Maria assentou ali ao pé de Jesus, ficou ouvindo. Ela tinha essa queda, digamos assim, de ficar mais querendo ouvir as coisas de Deus. Ela parece que tinha mais sensibilidade, já falamos disso, e nós sabemos disso, mas o que eu quero realçar aqui é o fato de Jesus querer relacionar e relacionar-se com eles. Quando ele estava próximo a ser morto, a se entregar para ser crucificado, ele deu uma fugidinha e foi lá, passar lá um tempo lá com seus amigos. Ficou ali com ele. Olha que importante. Assim como Jesus relaciona-se conosco, que já o conhecemos, que mantemos essa intimidade com ele, esse relacionamento com ele, Deus também quer relacionar consigo. E talvez você diga, mas eu não sei como. Ouça. Deus, em Jesus Cristo, abre as portas, está de braços abertos e procura quem quer relacionar-se com Ele. Ele está à procura. Ele está batendo a porta para que as pessoas abram a porta, para que Ele possa entrar e Ele possa relacionar-se com as pessoas. Então, Jesus tinha esse prazer de relacionar com as pessoas. E hoje, Jesus tem prazer de relacionar conosco. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós que já compreendemos isso, nós que já percebemos essa maravilha de poder relacionar com Ele, sentimos esse gozo. É por isso que nós suportamos tantas coisas pelo gozo que nós temos de estar com o Senhor, de relacionar com Ele. Nós não fazemos isso por formalidade. Embora o nosso culto tenha parte formal, nós não fazemos isso por formalidade. Nós fazemos por prazer, por alegria, pelo gozo da salvação, por saber que nós temos o nosso relacionamento com Jesus. E nos alegra estar diante dEle, prestar a Ele o nosso culto, louvá-lo, glorificá-lo, adorá-lo. É bom para nós, sentimos renovados quando nós estamos cultuando ao nosso Deus. E essa amizade, ela era um pouco além, porque ela chegou a ser íntima. Porque depois, o versículo ainda que nós lemos, versículo 2, que nós lemos, diz que quando Jesus estava lá, eles estavam ali naquela amizade, e de vez em quando faziam lá um jantar, um almoço, uma ceia. Isso fala de intimidade. Nós, quando mantemos um relacionamento com as pessoas, e às vezes até nós chegamos na casa das pessoas, quando nós não temos intimidade, chegamos na casa das pessoas e as pessoas começam a conversar conosco, e vamos conversando, e as horas estão passando, e está chegando a hora do almoço, a hora do jantar, e as pessoas ficam preocupadas para a gente sair logo, porque está quase na hora do almoço. Será que ele vai ficar para almoçar? Será que vai ficar para jantar? E fica preocupado, e as conversas vão, e às vezes até passa do horário do almoço, por falta de intimidade. Mas se temos intimidade, se a nossa amizade ela já passou do simples facto de sermos amigos, entre aspas, a nossa amizade, se o relacionamento já chegou numa fase de intimidade, então as pessoas dizem, ele fica aí para almoçar conosco? Não, fica aí, vai almoçar conosco. Não estou preparado, vocês não, aqui não tem nada preparado. Olha, onde come um, come dois, três, quatro. Vai ficar aqui, fica conosco. Fica aí para jantar. E as pessoas têm aquela intimidade, dizem, olha, já vou ficar. E outros até se oferecem. Olha, vim para jantar. E as pessoas vêm para jantar. Um dia, me permita os irmãos, um dia chegou, eu não tinha intimidade com a pessoa, mas a pessoa já tinha intimidade com o pastor anterior, de onde eu fui servir. E depois conheci as pessoas, eu achei maravilhosas as pessoas. Talvez até está me ouvindo, né, porque a internet leva a todo lugar, mas vou elogiar a atitude deles. E eu estava em casa e bateram na porta. E bater parecia que ia derrubar a porta. Aquele dom de bater, fazer as pessoas ouvirem mesmo. Então, bateu a porta, eu fui lá abrir a porta. E quando eu fui abrir a porta, a pessoa me empurrou para dentro. Um casal, um senhor e uma senhora, me empurrou para dentro e foi entrando. Eu disse, quem são vocês? Nós somos fulano e fulano de tal e viemos para hospedar aqui na vossa casa. Vamos ficar aqui até 2 ou 3 dias. Se não pudermos receber, vamos para o hotel, não tem problema.
E eu disse, não, faz favor, entra, porque já estava dentro de casa, já tinha me empurrado já. Eu fiquei na porta e eles passaram. E depois chamei minha esposa e eles disseram assim, olha, eu sei que aqui tem um quarto, porque eu já dormi aqui várias vezes. E o pastor, falou o nome do pastor, o pastor, sempre nós estávamos aqui com ele, quando ele ia também lá para cima, estava conosco, e tal, nós hospedamos muitos pastores, quando havia as convenções, vinha pastor de vários lugares, nossa casa era um lugar de hospedar os pastores. E eles todos, eu nem sabia quem era, até hoje eu não lembro o nome deles direito. E ficaram 2 dias lá em casa, almoçaram, jantaram, foi uma bênção, porque transmitiram muitas coisas boas para nós, mas eu não consigo gravar muito bem o nome, ficaram 2 dias lá conversando. Parecia que nós éramos íntimos, mas foi a primeira vez que eu vi. Mas para eles, dentro daquela natureza deles, como fazia isso já com os outros pastores, já estavam habituados, os pastores na casa deles, eu também era igual. Eles me consideraram íntimo deles, mas eu não sabia quem eram. Mas essa intimidade, eu acho que Jesus tinha isso com Lázaro, com Maria e com Marta, porque Jesus ia lá. E ainda levava os discípulos junto. Ele ia, ainda levava os discípulos. E diz que, quando nós somos convidados, o convidado tem direito de levar com ele mais 9 pessoas. E o dono da casa tem direito de pôr 10 para fora. E Jesus levou 12. Estavam lá os discípulos com ele. E fizeram lá, não era nem na casa de Maria, de Marta e de Lázaro, era na casa de um Simão, de um homem leproso. E eles fizeram lá uma ceia e Jesus foi. E estavam lá os amigos, juntamente com os amigos, essa intimidade que Jesus já tinha ali adquirido com eles. E isso fala de uma tranquilidade. Eu tenho certeza que aqueles irmãos, aqueles amigos de Jesus, podiam chegar para ele, contar as coisas, falar as coisas, porque eles tinham prazer, estavam ali sentados à mesa, eles comiam juntos, eles estavam relacionando, tinha aquela intimidade, e é isso que Jesus quer fazer conosco. Jesus quer nos dar essa liberdade e deseja que nós nos relacionemos com Ele em intimidade. Não somente dizer, eu conheço Jesus, mas que nós possamos relacionar-se com Ele em intimidade. E talvez você tenha seguido as religiões, talvez você tenha seguido alguma formalidade religiosa, mas não tem intimidade com Deus. Não consegue ter esse prazer de relacionar-se com Ele. Mas nessa noite, ou nessa tarde, eu quero dizer a você que Deus está com o coração aberto para poder mudar esse quadro e relacionar consigo. Deus quer ter intimidade de estar na sua casa. Deus quer sentar à sua mesa, partilhar dos seus momentos alegres e momentos tristes. Deus quer partilhar da sua felicidade, mas também do seu sofrimento. Deus quer estar contigo, Deus quer estar, olha, eu estou aqui, eu creio que Jesus estava ali com eles para tudo. Não só para os momentos de alegria, de tristeza, mas para todos os momentos. Jesus estava com eles sabiam disso, eles tinham prazer de recebê-lo, e ainda tinha prazer de receber aqueles que eram amigos de Jesus, porque parecia que era uma família, eles eram hospitaleiros. A hospitalidade estava aberta no coração deles, porque eles diziam, Jesus pode vir e traga os seus discípulos. Pode vir, venha e traga os seus discípulos para nós estarmos juntos. Eles tinham prazer de estar em família. Talvez você se sente abandonado, esquecido. Talvez você se sente até desprezado, mas Jesus quer te dar uma família. Jesus quer fazer de você um membro da sua família. Ele quer transformar a sua história, quer transformar a sua vida. Ele quer entrar na sua vida para fazer uma mudança e você ter uma família. Então você pode adquirir essa nova realidade para a sua vida. Viver na família de Deus. Esse é o desejo de Deus. E em relação à devoção cristã, a devoção,
o exemplo de Maria. Ela pegou o seu perfume, todos nós os evangélicos, geralmente sabemos, normalmente, mas nós sabemos dessa passagem, e até foi a ordem que Jesus deu para que toda vez que pregasse o evangelho, tivesse que falar de Maria, dessa atitude dela. Esse ato foi um ato que marcou, para dizer assim, olha, eu vou explicar a vocês o que é devoção. Então, vocês vão pregar o evangelho e vão explicar isso às pessoas. Vão contar o que Maria fez, porque aí todas as pessoas vão saber o que significa, de fato, ser devoto de Jesus, devoção a Ele, a verdadeira devoção cristã. Diz que Jesus estava lá, ela olhou para Jesus, já conhecia, eram amigos, eram íntimos, mas naquele dia ela viu o que ninguém via até então. Ela olhou para Jesus e começou a ver Jesus como o Messias. Ela olhou para Jesus e viu Jesus a cumprir lá na cruz do Calvário todos os seus sofrimentos pelas suas transgressões. Ela pôde ver em Jesus o seu libertador, o seu Salvador, o Senhor, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós. Ela viu e desejou retribuir com gratidão no seu coração tudo aquilo que Jesus estava pronto a fazer por ela. Ela começou a ver Jesus além dos olhos humanos. Ela viu Jesus não como aquele personagem, aquela figura que estava ali, mas ela viu Jesus, o Deus eterno, que se fez homem, o Verbo, que se tornou carne e que vinha para trazer salvação para a sua alma, salvação para a sua família, salvação para a humanidade. Ela viu que estava diante de alguém que deixou a sua glória por amor a ela, que deixou a sua majestade, esvaziou-se, tornou-se humilde e veio para trazer salvação para a sua vida. E ela diz, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que demonstrar a minha gratidão por esse ato de amor que Jesus tem por mim. E ela pensou no que ela tinha de mais valioso para prestar essa prova da sua devoção. E ela lembrou que ela tinha lá um vaso de alabastro, um vaso de nardo puro. Não era falsificado, não era comprado naquele que tinha os rótulos falsificado, era puro. E era de alto valor naquela época. Correspondia aproximadamente a 300 dias de trabalho. 10 meses de trabalho. E era algo para a altura valiosíssimo. Era o que ela mais tinha de precioso. E ela foi lá e buscou e veio e quebrou aquele vaso e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Mateus e Marcos diz que derramou sobre a cabeça. João diz que ela depois começou a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, ungindo os seus pés. E naquele momento, aquele aroma, não só do perfume, mas daquele ato de gratidão, realçou naquela casa, inundou aquela casa. E ao ponto de quando os seus discípulos, primeiramente na palavra de Judas Iscariote, quando viu aquela atitude daquela mulher, ele, por não conhecer, por não ver, por não saber exatamente o que era Jesus, quem era Jesus, olhou para as coisas materiais e viu o desperdício que ali estava. E ele, então, numa filosofia humanista, ele diz assim, poderia ter apanhado isso, vendido e dado para os pobres. Embora a sua posição não era o interesse pelos pobres, era porque ele queria lançar mão daquele dinheiro, porque era corrupto. A Bíblia o chama de ladrão. Embora estivesse ao lado de Jesus, mas não era salvo. Embora estivesse seguindo os passos de Jesus, não era salvo. E quando Jesus vê aquele ato daquela mulher, aquela atitude
Jesus disse, ei, os discípulos tudo murmurando, podíamos fazer isso para os pobres. Há pessoas que pensam, ouça, você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você que pensa que fazendo algumas obras de caridade vai apagar as suas transgressões, os seus pecados, você que pensa que fazendo algum tipo de doações vai libertar a sua alma da condenação, ouça, está muito enganado. A nossa salvação não se compra com dinheiro, nem com bens materiais, nem com sofrimento, com nada. A nossa salvação, repito, Jesus já pagou o preço por ela. Jesus deu a sua vida lá por ela, pela nossa salvação, pela nossa alma. Fazer o bem às pessoas é importante. Temos que fazer, sim, senhor. Ajudar as pessoas necessitadas é importante, sim, senhor. Temos que fazer, não podemos ignorar isso, mas Jesus diz, os pobres sempre tereis contigo. Nós sempre teremos oportunidade de fazer algum bem às pessoas, mas isso não nos dá direito à vida eterna. A salvação não é adquirida por eu tirar alguma coisa que não me faz falta e passar e transferir para ajudar alguém. A salvação da nossa alma é um dom de Deus que manifesta na nossa fé, que manifesta nos nossos atos de compreensão de quem Jesus é por nós, foi e fez por nós. E por isso que nós o adoramos, o amamos, porque nós sabemos que Ele, Jesus, um Deus Todo-Poderoso, nos estendeu a mão para nos resgatar da condenação eterna, para nos tirar deste mundo de pecado, deste mundo de ilusão, para transformar a nossa vida, perdoar os nossos pecados. Nós não merecíamos, mas Ele veio ao nosso encontro, veio nos resgatar. E este amor que Jesus tem por nós, Ele não precisava de fazer nada disso. Ele não precisava de ter sofrido o que sofreu por minha causa, mas Ele fez por amor a mim. E é essa compreensão que me leva a ser um verdadeiro adorador de Deus. Porque se eu frequento a igreja, se eu uma vez no ano, naquelas datas festivas, eu procuro fazer alguma coisa baseada na religião, e eu não tenho Deus no meu coração, não tenho Ele em primeiro lugar na minha vida, não tenho Ele como Senhor da minha vida, como meu único e suficiente Salvador, eu não sou salvo. Eu não conheço Jesus como Ele é de fato. Porque quem conhece Jesus, quem passa a conhecê-lo, dedica a sua vida para Ele. Talvez você possa dizer, então eu tenho que dar tudo que eu tenho para Jesus? Você tem algo valioso. O que você tem de mais valor é isso que Jesus quer, a sua vida. Jesus não precisa do seu dinheiro. Jesus não precisa dos seus bens materiais. Jesus não precisa, Jesus não precisa de você nem de mim para nada. Ele nos usa pela sua misericórdia. Ele nos dá a liberdade, a oportunidade de nós servi-lo, e é maravilhoso servir o Senhor, é uma honra servir a Jesus. Mas Ele quer a nossa alma, Ele quer a nossa vida para o nosso próprio bem, porque Ele nos criou para adorador. Quando Jesus nos fez, quando Deus nos criou, Ele criou o homem para adorá-lo. E diz que quando criou o homem, viu que era bom. Fez todas as coisas por causa do homem, para ter uma comunhão com o homem. Ele tinha lá os anjos, milhares e milhares de anjos, que vivem 24 horas a adorá-lo, mas Ele queria que o homem relacionasse com Ele, e criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Fez-nos para poder ter um relacionamento com Ele, de intimidade. Mas essa conquista que nós adquirimos, foi Ele mesmo que nos conquistou. Não sou eu que pago, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo, com os meus meios, com os meus recursos, não consigo chegar a Deus. Dizer, não, eu vou ser, quanto é que eu tenho que pagar? Aliás, você quando vem a Deus nunca paga, você só recebe. Ah, mas só recebe. Nós em Cristo Jesus somos ricamente abençoados. A Bíblia diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória.
Tudo que nós precisamos, Deus nos surpreende com o seu amor. Faz ainda além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Deus está sempre com as suas mãos estendidas para nos ajudar. Então, esse ato de Maria é o que eu e você precisamos fazer. Pegar o nosso melhor. Não é aquilo que, quando nos resta, olha, vou dizer agora para nós, os crentes em Jesus Cristo. A você que me ouve, que ainda não aceitou Jesus, talvez aqui, não conheço os irmãos, não sei quem é que ainda não aceitou Jesus, o melhor que você tem para dar a Deus é a sua vida. O melhor que você tem, e é isso que Deus quer. Deus quer o seu coração. Deus quer ser Senhor da sua vida. Deus quer reinar sobre a sua vida. Deus quer ter essa possibilidade de abençoar a sua vida e de sentir prazer em ter você como filho, como um adorador. Jesus disse, olha, o meu Pai está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas vou falar para a igreja. Nada, mas nada mesmo, do que nós façamos, se não tiver no nosso coração esse entendimento, lá no mais íntimo do nosso ser, de que nós estamos fazendo, servindo ao Senhor, e tiver a compreensão de que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer o melhor para Ele, porque Ele merece. Não é por questões de formalidade, mas por entendimento espiritual, de que Ele merece o nosso melhor. Toda a nossa vida, todo o nosso ser deve ser consagrado ao Senhor. Senão, nós estamos professando uma fé que não é uma fé verdadeira. Uma fé que é artificial, uma fé que é também parcial. Mas nós precisamos compreender que Deus quer receber o nosso melhor. Talvez as pessoas dizem assim, eu faço isso, eu tenho feito muitas coisas, eu tenho feito tantas coisas, mas eu quero dizer que o mais importante começa nesse início aqui dessa história. É que Maria só fez isso por causa do relacionamento que ela tinha com Ele, da compreensão que ela teve de quem era Jesus. Só depois que nós passamos a conhecer a Deus, só depois que nós passamos a conhecer quem é Jesus de fato, é que nós podemos ter essas atitudes que alegram o coração de Deus. É que nós conseguimos desprender-nos de tudo que nos separa de Deus. E nós passamos a dar o nosso melhor para Deus. O nosso tempo, no nosso relacionamento, as nossas atividades, as nossas ações, as nossas atitudes, tudo que nos envolve, nós primeiro colocamos Jesus em primeiro lugar. Mateus 6 diz que nós devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Está falando, Deus está implorando, parece-nos que Deus está implorando, para que nós permitamos que Ele se relacione conosco, que Ele esteja presente em todos os momentos da nossa vida, e que nós não marquemos um dia para que o Senhor possa estar conosco, como se fosse uma visita. Deus quer estar presente em todo o tempo na nossa vida. E se você que me ouve não tem essa alegria, esse gozo, essa compreensão, eu convido-te a abrir o seu coração e aceitar Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, para que você possa ter esse prazer e relacionar com Ele. Você é muito especial para Deus, mas você tem que dar um passo de fé, você tem que desejar, querer relacionar com Deus. Deus está à espera. Deus está à espera de que você tome essa decisão. Ele tem contendido consigo, Ele tem falado, Ele tem usado meios, tem usado circunstâncias, Ele tem usado pessoas, Ele tem usado vários meios que Deus pode falar-nos de várias formas,
tem tentado despertar o seu coração, a sua mente, para compreender que Ele quer entrar na sua vida e ser Senhor da sua vida. E se você permitir, Deus irá te dar aquilo que você mais deseja na sua alma. Esse anseio que você tem de felicidade, de paz, de tranquilidade, de sossego espiritual, de paz espiritual, Ele quer te dar, mas você precisa de abrir o seu coração. E você só poderá encontrar nele Jesus Cristo. Por isso, ainda hoje, como naqueles dias, para muitos, o que Maria fez foi um desperdício. Judas é o exemplo dessa pessoa que acha que aquilo que se faz para Deus é perda de tempo. É por isso que nós ouvimos pessoas dizer, eu sou muito novo ainda. Eu agora não posso assumir um compromisso. Hoje ouvimos de manhã aqui o nosso irmão Pedro Vicente falando sobre compromisso com Deus. E há pessoas que dizem assim, não, eu estou muito novo, eu não posso ter um compromisso com Deus. Isso vai eu tenho os projetos, tenho alvos, tenho objetivos. Eu quero ainda fazer muitas coisas, depois. E esse depois pode nunca chegar. Mas o pensamento comum é que aquilo que se faz para Jesus, essa consagração, essa entrega, talvez é desperdício, é perda de tempo. Pelo contrário, é a maior bênção, é a maior dádiva que Deus nos concede, é permitir-nos que nós nos relacionemos com Ele. A devoção de Maria foi tão especial, conforme já dissemos, que Jesus ordenou que em qualquer lugar, que no dia 29 de março de 2015, às 19h30, quando o pastor Jones for pregar, ele tem que falar do que ela fez, para servir de exemplo do que é o que é devoção sincera daqueles que querem seguir a Jesus. E isso para a memória dela. E é isso que eu estou fazendo neste momento. Nada é mais importante do que servir a Jesus. Tu podes fazer tudo quanto achas importante. E cada um de nós tem a nossa forma de pensar e saber aquilo que é importante. Eu acho que isso é mais importante, eu acho que aquilo é mais importante. É por isso que nós temos tanta diversidade de opiniões, que cada um tem a sua opinião. E você pode também decidir aquilo que é mais importante, que você acha que é mais importante. Mas se você não está a servir a Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus nos ensina, e se não tem demonstrado a devoção a Ele, falta-te o mais importante. Você pode estar fazendo tudo o que é importante, mas se você não está servindo ao Senhor, se Jesus não é o Senhor da sua vida, se você não o tem como Salvador, está faltando a si o mais importante. Nada que faça pode substituir a sua necessidade de intimidade com Cristo, para você prestar sua verdadeira devoção a Ele. E se ainda não aceitaste a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, hoje e agora é a sua grande oportunidade de começar a sua verdadeira vida de devoção. Dê a Ele o que tens de maior valor, o seu coração ou a sua vida. Vamos ficar de pé, faz favor. Talvez nessa tarde, chegou o momento de você dar um basta nessa sua indiferença espiritual e começar por aquilo que é mais importante na sua vida. Aceitar Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida e passar a servi-lo. Eu, a partir de hoje, vou servir o Senhor. E lembro-me, no capítulo, parece que 12 do Evangelho de João, ainda, o versículo 26, diz que Jesus dizendo assim, aquele que me segue, que me serve, o meu Pai o honrará.
Não há maior honra do que servir a Jesus. E Deus tem nos honrado por nós servirmos a Jesus. Nessa tarde, nós vamos estar louvando o Senhor. Vou pedir aos nossos irmãos do louvor, para nós terminarmos o nosso culto com louvor. Se há aqui alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus, ou que está fora dos caminhos do Senhor, parou, estava seguindo ao Senhor, mas por qualquer razão que não importa agora, tenha deixado de caminhar, tenha deixado de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor, nessa tarde, eu creio que o Espírito Santo tem contendido com o seu coração por amor a si, porque quer uma mudança, quer que você volte para o caminho do Senhor e seja restaurado. Receba aquele anel de autoridade novamente na sua mão, o lugar de sempre que você devia nunca ter deixado, mas que Deus quer restaurar na sua vida. Você que me ouve na sua casa, aí mesmo onde você está, se você ainda não o fez e deseja, neste momento, aceitar a Jesus e começar agora, faça isso agora. Abra o seu coração, convide a Jesus para que entre no seu coração e diz: Senhor, a partir de agora eu quero servi-lo. Eu vou te adorar, Senhor, eu vou te servir, eu vou fazer conforme a tua palavra. E o Senhor vai entrar na sua vida, o Senhor vai mudar a sua história, o Senhor vai te ajudar a vencer os obstáculos, as barreiras, as dificuldades. Não pense nos problemas, pense agora que o Senhor vai te ajudar a ser mais do que vencedor. Enquanto nós cantamos, você que está aqui presente e quer vir aqui à frente para reatar a sua comunhão com Deus, passar a ter essa intimidade, não ser apenas amigos, não ser apenas conhecedor, mas ter uma intimidade, um relacionamento, e ter esse ato, e passar a ter esse ato de verdadeira devoção a Deus. Enquanto nós cantamos, vem aqui à frente e nós vamos orar por si, para que Deus possa renovar a sua vida e a sua história. Amém. Jesus é Cristo.